mais uma vez estamos aqui com Talk com Edna Esmeraldino. Eu e a Michele Gonçalves continuamos recebendo visitas maravilhosas por aqui, não é, Michele? Visitas incríveis. Para quem não me conhece, eu sou psicanalista clínica. A Michele Gonçalves é apresentadora, radialista, que mais, Michele? Personal, nutricionista, palestrante. Eu também sou palestrante. Limpa a casa, faz um monte de coisa. E minha amiga, porque a gente já falou que vai dar um crachazinho de amiga da Edna, da Michele. Primeira coisa do currículo, amiga da Edna. E hoje a gente está muito bem acompanhados. Eu trouxe aqui alguém que eu admiro muito, duas pessoas que eu admiro muito. Uma pessoa bem pequena, mas que se torna gigante pela lição de vida que ele traz para nós. Vocês sabem, eu tenho falado aqui em alguns episódios que eu sou voluntária desde 2015 na APPM, que é uma associação que cuida de portadores de mielomeningocele. Já expliquei em outros vídeos o que é a mielomeningocele, trouxemos a Júlia e a Milena, falamos um pouquinho a respeito disso. E eu hoje quis trazer pessoas um pouquinho diferente do nosso dia a dia e com uma história diferente da Milena e da Júlia, para a gente falar e provavelmente inspirar você. E eu já te convido primeiro para se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e seguir esse exemplo que é fantástico. E eu tenho certeza que se você tem o hábito de reclamar da sua vida, reclamar das dificuldades que nós temos, hoje você vai conhecer uma pessoinha incrível, linda por dentro e por fora, que se chama Davi, que tem uma lição de vida incrível para nós. Fala oi, Davi, pro pessoal. Olha lá para aquela câmera e fala oi. Oi. Teu nome é Davi, quantos anos você tem? 7. 7 anos. O Davi, ele é associado nosso da PPM, apesar de não ter a mielomeningocele, ele é portador de regressão caudal, que é semelhante, mas é diferente. Ainda mais rara, uma síndrome ainda mais rara do que a mielomeningocele, e por ser tão rara, a PPM decidiu abraçar a Camila, que é mãe do Davi, essa moça jovem, gata, que tá aqui com a gente, e nós temos o Davi, que a gente fala que ele é o nosso garoto simpatia, garoto propaganda, que não tem como não se apaixonar pelo Davi. Ele esquece da gente, do nome da gente, mas é um detalhe bobo, né, Davi? Coisa Fingiu pouca. que nunca te viu na vida. Mas é coisa pouca, detalhe bobo. O importante é a lição de vida que o Davi traz para nós. E hoje nós temos também o Renato, que se tornou voluntário da PPM. Ele já vai contar um pouquinho como foi que ele conheceu a PPM, né? E além de voluntário nosso, ele é militar, ele é bombeiro militar e faz parte da equipe do Arcanjo, né? É isso, Renato? É isso aí, tudo bem. O que mais que eu esqueci de falar aí do teu currículo, que você faz tanta coisa, além de ser amigo do Davi. Amigo da Edna, tem que colocar exatamente, das Ednas. Das Ednas. Todo mundo pergunta, né? Esses dias chamaram pra TV achando que era eu, chegou a Edna 2 lá, 1. Não, mas não era você, era outra Edna. Então são duas Edna. Pra quem confunde, não é que um dia a gente tá, né, diferente uma da outra. São duas Ednas diferentes. As duas gente boa, engajada da mesma forma. Tudo bem, é uma satisfação. Obrigado pelo espaço, né, de estar nos acolhendo, estar acolhendo o Davi. Com certeza ele está com mais vergonha que eu, né? Mas eu sempre procuro buscar o que você é e não o que você faz, né? Com certeza. Então, o bate-papo de hoje vai ser bastante sobre o que, na nossa essência, nós somos e deixar, assim, só comentar o que a gente faz, porque naquela história de que o exemplo arrasta, eu acho que se encaixa bem nessa perspectiva, né? Nesse ponto de vista, de você entender o ser e não o fazer ou o parecer, né? Então, é mais ou menos isso. Mas além de bombeiro militar, eu sou marido, né? Eu sou irmão. Você está com quantos anos, Renato? Eu fiz 35. 35 anos. No último domingo eu fiz 35. Ele deu uma suspirada como se estivesse idoso. Como se... Canceriano, não entendi. né? Canceriano, faz parte do drama. Não, mas... Meu filho é canceriano. Meu filho é canceriano. Não, mas são 35 bem vividos e nos últimos tempos... eu tive algumas reflexões em alguns momentos da minha vida e até por conta do meu trabalho nos Arcanjos, a gente procura, a gente busca, né, ter um ponto mais de reflexão
dado que a gente presencia, né, Sim. notavelmente pelo serviço, pela natureza do serviço. Há quanto tempo, Renato, você decidiu fazer o voluntariado? Já fazia antes da PPM ou foi o primeiro contato? Já, isso são de tempos já de faculdade, lá nas idas de 2008, 2007, eu sempre fui voluntário, né, onde eu estava, eu procurava buscar algum tipo de voluntariado. Lá em 2007, comecei com serviço social na faculdade, aí workshops, essas coisas eu participava também, em Libras, né, mas sobre inclusão principalmente. E aí, mais à frente, quando eu fui de muda para Florianópolis, eu era voluntário no Centro de Reabilitação e Independência Química, então fiquei lá por 4 anos como voluntário também. Eu sou personal também, né, sou formado em Educação Física, sou pós-graduado, sou pós-graduado. E aí, então, eu fiquei 4 anos nesse Centro de Reabilitação e Independência Química. Quando eu saí, eu logo já passei no concurso público, né, por bombeiro militar, ingressei na corporação em 2013, e aí trabalhei em Florianópolis, na parte de praia. Depois minha mãe teve complicações aí por doença, né, ela teve câncer, minha família é da Serra, né, de Lages, então regressei a Lages para dar um apoio e um suporte na empresa do meu pai. Então, me arrisco também no mundo do empreendedorismo, né? Ainda hoje também tenho essas vertentes junto com a minha esposa. E lá eu também era voluntário. E aí, quando eu vim para cá, aí a gente pode conversar depois. E aí eu descobri, ou a PPM me descobriu, ou, né? Algumas peças se encaixaram. E eu acabei descobrindo a PPM, e aí vai rolar toda essa história que a gente vai contar. O que eu acho bem interessante na história do Renato foi a forma que ele chegou até a gente, que ele chegou até a PPM. Para vocês verem, eu costumo dizer, né, Michele, que não existem coincidência, né, na vida. Eu acredito que tudo faz parte de um propósito maior, quer você acredite ou não, algo acontece fora de nós que a gente não tem controle e que nos leva por caminhos que naturalmente a gente não escolheria, talvez. E acredito que com o Renato tenha acontecido isso também. O Renato, apesar de já fazer voluntariado, ser bombeiro, que já é uma profissão que eu acredito que a pessoa escolhe já porque tem um coração voltado e preocupado com o próximo, né? Uma pessoa egoísta que pensa em si mesma dificilmente vá para uma profissão assim, já tem essa preocupação com o ser humano. E coincidentemente ou não, o Renato descobriu a uma certa altura da vida que ele teve ou poderia ter tido, teve, né, Renato? Só não teve as complicações, talvez, né? De certa forma, eu tive, né? Ele eu tive teve a sem tantas mielomeningocele, complicações. né? E só que não se desenvolveu, digamos, a patologia como na maioria dos casos se desenvolve. E aí acredito que deve ter sido um susto, né? Tu já vai me falar a respeito disso, como foi para você descobrir, porque aí você vai pesquisar, porque eu sou casada com médico e falo sempre aqui. Eu conheci a PPM porque me chamaram para fazer uma palestra lá para os funcionários e eu fui pesquisar sobre a mielo, perguntei para o meu esposo e eu fiquei chocada quando eu li sobre as complicações em decorrência da mielo. E não tem como você não se perguntar, e se fosse comigo? E se eu fosse portadora da patologia, como eu agiria? E então, desde que eu conheci a PPM, nunca mais saí de lá, faço tudo o que posso, e às vezes além do que posso para ajudar, justamente porque eu sou grata por não ter passado por isso, né? E acredito que você também deve ter sido mais ou menos dessa forma, mas acredito que essa pergunta é a primeira, né? Graças a Deus, não foi mais complicado, mas como seria se você tivesse passado por isso? Isso passou na tua cabeça, Renato? Passou, ainda passa. Toda vez que eu vou à PPM ainda passa. Mas na verdade, é uma história muito curiosa, né? Pois eu tive sempre complicações ortopédicas. Meu nome é Renato porque meu pai era fanático de futebol, torcedor do Grêmio, e na época Renato Portaluppi, né? E aí o nome dele vai ser Renato. E aí eu jogava futebol, vida que a gente já conhece, e sempre, desde pequeno, 7, 8 anos, problema no joelho, problema no quadril, problema na coluna. E aí quando a gente procurava médico, eu lembro de, fazer sagas, né, em consultórios ortopédicos, digamos assim. Tentando descobrir o que acontecia. E aí, mas aí tratava-se pontualmente. Ele tá com problema de coluna. Aí tratava a coluna, mas posturalmente. Aí, agora ele tá com probleminha no joelho. Aí tratava o joelho. Ele tá com probleminha no tornozelo. Tratava-se o tornozelo. E isso foi passando e eu fui evoluindo na minha prática física, que era o futebol.
até que com 14 anos eu já saí de casa, né, para jogar fora, fui jogar no Grêmio. E aí eu comecei a rodar no mundo do futebol. Quem joga futebol sabe que é bastante movimentado, digamos assim, até você conseguir encaixar na vida profissional ou não. E nessa minha saga no futebol, eu fui pro Criciúma, fui pro Figueirense, voltei pro Grêmio, voltei pro Figueirense, e depois eu fui pro Inter de Lages, com 17 para 18, quando profissionalizei. E aí surgiu das minhas passagens antigas uma oportunidade de ir para a Alemanha. Fui para a Alemanha, joguei 1 ano na Alemanha. Quando eu retornei, aí eu tive a curiosidade, né, de ir no ortopedista e perguntar, olha só, eu tô com uma marca, né, nas costas, sempre tive ela, e eu nunca perguntei por vergonha, né. E aí, quando ele olhou, ele puxou o livro e aí começou a explicar, olha... você poderia ter tido mielomeningocele e tudo mais, e eu, né, fiquei assim, meio sem entender o que estava acontecendo. Aí, mas eu vi que era alguma coisa que poderia ter sério, que poderia ter consequências sérias. E aí, quando eu regressei para casa, fui comentar com a minha mãe, uma senhora austríaca, dona Sandra, te amo, mãe, pai. e aí, eu falei com a mãe e falei, mãe, olha só, que história é essa? Eu poderia ter tido, você sabe de alguma coisa? Aí ela não falou, ela só começou a chorar. Daí eu falei, cara, o que tá acontecendo, Olha né? Olha só. O que acontece que eu não tô sabendo? 20, isso eu tava com... eu perdi nesses anos. Isso já tinha passado um pouquinho mais, eu devia ter uns 21, 22 anos ali. E aí, ela falou pro meu pai. E aí, sentaram-se os dois, né, na minha frente depois do almoço. E aí, a minha mãe começou, olha só, quando você tava na barriga da mãe, o médico lá que estava acompanhando a gestação da minha mãe, ele comentou, olha, o seu filho tá aparecendo aqui, tecnologia da época, né, 35 anos, tecnologia da época, ele falou, olha, o seu filho, ele aparentemente tem um problema de coluna, e ele não vai conseguir, na formação dele aqui, ele não vai conseguir caminhar, ele não vai caminhar. E a minha mãe guardou aquilo. E aí, com meus 2 anos e pouquinho, eu comecei a caminhar. Ainda com as perninhas tortas e tudo mais, mas comecei a caminhar. O meu pai, na época, pegou o carro e foi atrás, com 2 anos, né? Quando ele me viu caminhando, ele pegou o carro e foi atrás do médico para tirar satisfação. Mas brincadeiras à parte. E aí foi mais ou menos essa história, né? Tem, obviamente, muito mais emoção, né? Do que eu estar nessa narrativa. Mas E aí os dois começaram a chorar, né? Eu não sabia se consolava minha mãe e meu pai, mas eu tô aqui, né? Tem que agradecer, olha só, né? Trajetória, tive experiência fora do país, tudo. Eu sempre falo, não tem receita de bolo, não tem a receita correta, mas nesse caso foi bom, porque você não teve nenhum preconceito ou uma pré-limitação de, eu poderia ter tido algo. Exato. Então isso não te limitou, você sempre se achou normal e seguiu em frente, na verdade, até hoje, né? Até hoje, na verdade, não tem nada de... Eu não sei se essa frase é correta, mas não tem nada de normal ser anormal, né? Sim, com certeza. Só é diferente. É só diferente. E aí, quando eu comecei o meu processo de reflexão de mundo, né? Porque eu vivia num mundo que a gente acaba ficando numa bolha, né? Preso numa bolha. E eu acabei tendo mais reflexões sobre aquilo que me cercava, lá nos 22 anos. E aí, com 25... Quando eu ingressei, daí eu fui para o resort, tive essa passagem com voluntariado de dependência química, mas quando eu ingressei no bombeiro, que a gente começou a ter eu comecei a ter vivências mais próximas, né, de momentos tristes, né, de momentos de despedida das pessoas, e aí essas reflexões foram cada vez ficando mais fortes sobre o que realmente a gente está fazendo aqui nesse plano, né? O que realmente, com que intensidade que a gente está vivendo. Será realmente que a gente está colocando intensidade na nossa vida ou se a gente está jogando a nossa vida assim no piloto automático e deixando ela rolar? Deixa a vida me levar ou vou fazer algo de precioso com a vida que eu tenho e com a oportunidade que eu tive, né, exatamente. Para mim, o comodismo, ele vai funcionar tanto na parte ruim, quando eu estiver numa pior, digamos assim, como ele vai funcionar numa parte boa. O comodismo, ele vai ficar lá, eu tô na ruim, vai me dar muito trabalho buscar algo novo. Peraí, qual que é o problema? Como é que eu vou solucionar? É muito trabalhoso. E na parte boa,
também o comodismo, por que eu vou querer melhor? E quando vê alguma coisa ruim acontecendo, isso não tá me afetando, porque eu já estou na parte boa. Então o comodismo, ele tá nesses dois momentos, Sim, é uma mas linha ele tênue, não né? é uma característica particularmente minha, né? Eu não, e é isso que a gente tenta arrastar pro outro, para dar essa reflexão e ver realmente onde que você vai se encaixar nesse momento. Vai apontar muito problema e não vai ofertar nenhuma solução? Ou peraí, você vai apontar o problema e vai buscar alguma solução, que seja pequena, né? Que seja esse passinho de formiga que a gente tá dando com o Davi, que seja os passos que a gente dá lá na PPM. Peraí, qual que é o problema? Ok, agora qual que é a solução? Eu vou ajudar na solução? Então, peraí, então eu vou só entender que tem um problema, não vou ficar julgando. É a forma de olhar para as coisas, né? É a forma de olhar para as coisas. Eu refletindo aqui o que você falou, a gente fica imaginando, né, um filminho da tua vida, que com certeza tem muitos detalhes. Quando o Renato passou, você nasceu aonde? Eu nasci em Lages. Em Lages. Aí, coincidentemente, ele veio parar em Blumenau. Não vamos nem saber como, mas ele veio parar em Blumenau, né? Trabalhando aqui, que é a única cidade do estado que tem uma associação que cuida de portadores de mielomeningocele. Somos a única do estado. A gente atende 110 famílias do estado todo, né? E ele veio parar aqui, coincidentemente, e passou e viu a PPM, foi, enfim, se informar. Isso com certeza chamou a atenção dele. Ele estava comentando aqui conosco, foi uns 3 meses, né, Renato, que você ficou meditando e pensando como ele chegaria até a PPM. E ele abordou a PPM, chegou lá, conversou com a Lili, que é a nossa assistente social, e conheceu a casa, a causa. E dentro da nossa vivência, o Renato tem trazido coisas fantásticas, e uma delas é o exemplo que a gente quer falar hoje aqui, por isso a gente convidou o Davi também, porque devido à história que o Renato viveu, a toda essa reflexão que traz para nós, vocês que estão vendo nossos podcasts aqui, a gente tem várias pessoas que assistem todos os episódios, né, Michele? E já estão cansados de ouvir, a gente está sempre falando nisso aqui, né? O quanto o exemplo é importante, por isso a gente trouxe o Renato e o Davi. O Renato, ele vivenciou tudo isso e ele se perguntou o que ele poderia fazer, por pessoas que são portadores de mielomeningocele, assim como ele foi, mas que tiveram muito mais complicações do que ele. E aí não tem como a gente não pensar, mas eu não tenho dinheiro, né, Renato? Poxa, né? Pelo menos não para fazer algo grandioso. Sim. Mas eu não tenho tempo, porque o Renato trabalhava, né? Ele não tinha ganhado a Mega Sena ainda. Ainda não. Né? Ainda não. Então a gente se pergunta, o que eu posso fazer? Eu me perguntei também, quando eu fui na associação, falei, cara, eu só dou palestra, o que eu posso fazer por essas crianças aqui? Como eu posso ajudar? E na época, no meu caso, eu pensei, eu conheço pessoas, eu não posso ajudar diretamente, mas eu conheço pessoas que têm muito mais condições do que eu, conheço empresas, conheço N pessoas de bom coração que podem ajudar. E foi onde eu me voluntariei e faço a minha parte. E o Renato, ele colocou no coração dele de fazer algo e ele começou a fazer. Como que foi? O que te despertou e como você chegou nesse projeto, que é o projeto que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouco hoje, que é Nossos Passos, mas eu quero que ele conte mais especificamente desse projeto, como isso despertou em você, Renato. E junto com isso, Renato, tu sempre sentiu no teu coração que tu queria, então, ajudar pessoas, até pelas tuas profissões, né? Educador físico não tem como. Sempre foi voltado. Não tem como não pensar em pessoas, né? O próprio teu trabalho de hoje, né? Então, tu sempre sentiu no teu coração que tu Olha, como pessoas... vocês estão percebendo, eu sempre fui muito comunicativo, né? Por conta da criação dos meus pais, que são natos vendedores, digamos assim, né? Então, eles também gostam de pessoas. Se comunicavam bem, muito você aprendeu bem, já de berço. E eu, de pequeno, sempre fui acompanhando as passagens deles. No caso de todo esse processo que chegou no nosso projeto Nossos Passos, quando eu vim transferido para Blumenau, né, para trabalhar nas operações aéreas no Arcanjo, em 2017, eu cheguei e fui morar numa região aqui de Blumenau, que era próxima à PPM. E aí, uma caminhada matinal, junto com a minha esposa, a gente passou em frente à associação e ela apontou, olha só, a associação daquilo que tu poderias ter tido, né? E aí, eu fiquei uns 3 meses ali, mas peraí, mas será que realmente existe, né? Porque, como tu falaste, aqui em Blumenau, né, que tem esse centro, esse núcleo de apoio e tal. Uma cidade tão pequena, né? Aí eu
Bom, eu conhecia só a CD de São Paulo, que também traz, né, esse núcleo de tratamento para portadores. E aí, conversando com a minha esposa, eu falei, cara, mas eu não vou dizer que o privilégio é só meu, né, mas não é. Ele também tem tanto privilégio quanto eu. A gente tem o privilégio principal, que é a vida, né? E aí eu fiquei pensando, como que eu vou retribuir essa causa não cientificamente provada de eu não ter tido nem mielo, nem meningocele, nem espinha bífida oculta. Milagre. Popularmente, para não envolver... E aí eu fui lá, conversei com a assistente social, e aí eu comecei a conhecer mais, comecei a me voluntariar, e eu falei, olha só, eu não tenho muito o que ofertar. Compartilhei minha história com os associados, na época eram 80, hoje passam de 120. Sim. E aí eu comecei a falar para eles que eu ia correr com o pessoal que não consegue correr como nós, né? Por mais que vocês, né, vejam, o Davi corre muito. Sim, muito. Mas eu falei, eu vou emprestar minhas pernas pro pessoal. E a gente foi atrás, junto com a Edna, de o que a gente conseguia de triciclo para adaptar para a pessoa, né, com deficiência, para a gente correr. E aí eu consegui, com o pessoal do Pernas Solidárias, que é outro projeto magnífico lá de Joinville, eles emprestaram, né, cederam um lugar numa cadeira deles, numa corrida aqui em Blumenau. Fizemos a primeira corrida, meus pais estavam presentes. Não sei quem chorava mais, se era eu, se era o Jefferson, que foi o primeiro corredor dessa saga. Foi muito bonito, um dia frio pra caramba. Eu não sei se era minha mãe, se era minha esposa, se era todo mundo que tava... Mas assim, a gente chorava demais. E aí nessas minhas andanças, daí depois a gente conseguiu mais 4 triciclos, né, pra correr. Hoje a gente tem 5 triciclos lá na associação para esse tipo de corrida. E eu acabo organizando quem quer se voluntariar. Aí, conheci essa pecinha aqui. E aí, um dia, brincando com ele, eu comentei assim, ô Davi, você conhece cachoeira? Porque naquele momento eu olhei pra ele e fiz uma reflexão. Em que momento que ele vai no morro? Pra gente é muito simples. Pra gente é muito simples. Vamos pra praia? Bota, né? Senta no carro e vai pra praia. Ah, eu quero ir pra uma cachoeira, eu quero ir pro morro aqui, né? O vale tá cercado de locais muito bonitos, de natureza, né? A gente pega o carro, combina com os amigos, né? Leva o que quer, faz o que quer e vai. Essa simplicidade de ir e vir, nossa, a gente tem que refletir um pouquinho se é pra todos. É pra todos, né? A gente não imagina como é pra uma outra pessoa. A gente acaba sempre ficando dependente. De quem? Do governo e da família. Exato. Nesses casos, a gente espera que o governo cobre a acessibilidade, mas a gente, no nosso pequeno ciclo, não oferta acessibilidade para ninguém e nem vibra com inclusão. E a gente fica dependendo da família. Ah, os pais dele que tem que fazer, ou a família dele que tem que correr atrás. Os pais e a família, eles estão tão envolvidos desde o nascimento, com as dificuldades, né, que nós não facilitamos, digamos assim, não fazemos nem... E que a gente não pode também depender deles. E qual que é a minha parcela de contribuição? Cheguei pra ele e perguntei, conhece cachoeira? Né? Refleti tudo isso. Conhece cachoeira? Ele, não. Eu falei, mas na televisão sim. Dele, sim. Aí eu falei, cara, eu vou te levar na cachoeira. Isso passou meio ano. Quando chegou nas entregas dos donativos de Natal, entreguei os donativos pra ele e ele me veio. Agora, esse último Natal. Quando que a gente vai? Quando que a gente vai na cachoeira? Aí eu falei, pronto, ponto final naquela ideia, agora a gente vai ter que transformar ela em atitude, né? Tem que ficar vagando no mundo das ideias, senão vai ficar patinando. E aí eu comecei a trabalhar no projeto, sucessivos nãos, né? Vou naquela loja de material esportivo, não. E aí você tem os ouvidos certos para que você encontre, né? Às vezes encontra a porta, uma hora você encontra os ouvidos certos, né? A gente sempre busca filtrar, né? Mas uma hora você vai encontrar. Uma hora a porta abre. E acabei encontrando. A gente ficou, assim, com muitas ressalvas de quem iria apoiar, quem não ia apoiar. Mas acabou acontecendo de uma forma tão natural, que foi tão legal. Foi uma atitude, assim, tão de coração. Eu ia comprar pode falar? Sim, pode falar. O Bruno, né? O Bruno, né? Que é da Terra Top, que é uma loja de aventura aqui de Blumenau. Eu cheguei pra ele falou, cara, uma infinidade de pessoas me procura pra patrocínios. Eu falei, não, cara, eu não quero patrocínio, eu quero um apoio. E aí você me fala, posso te dar desconto, porque daí eu descobri que tinha uma mochila
que eu poderia colocar o Davi. Eu falei, como que eu vou levar ele? A minha ideia inicial era pegar cintos, olha, né? Era pegar cinto de carro, levar numa estofadora e eles, né, confeccionarem um cesto. Então não existia uma mochila adaptada? Na verdade, a mochila não é adaptada, para né? essa situação não existia. A mochila que a gente usa é uma mochila para crianças, né? Para crianças até 5 anos, 6 anos de idade, depende ali do porte físico. Mas é uma mochila para crianças, não necessariamente para né, pessoas com deficiência. E aí, eu cheguei para ele e falei, ele me falou o valor, eu falei, cara, consegue um desconto dele? Ele falou, cara, eu vou fazer o preço de custo para vocês. E aí eu fui atrás de parceiros de apoio, alguns empresários, já estava com quase metade do dinheiro que precisava para compra. E aí o Bruno mesmo me liga, uma surpresa assim que foi sensacional. Ele, olha só, eu falei com o pessoal da Deuter Brasil, fabricante da mochila, que falou com o pessoal da Deuter Alemanha, e eles aprovaram e eles vão te doar. Eles gostaram demais do teu projeto, dos vídeos, do Davi. A gente mandou os vídeos do Davi, e eles vão te apoiar com a mochila, e aí a gente conseguiu a mochila. Eu falei, pronto, esse eu tenho. Agora o material humano a gente vai estar rodeado de pessoas que também vão querer participar. E aí a gente começou. E eu falei, cara, mas eu preciso treinar. Por incrível que pareça, você tá emagrecendo, né? Tem que... Tá com quantos quilos, Davi? 12. 12 quilos? O Davi... tá comendo bastante feijão? 12, 13 quilinhos, mais o peso do material que a gente leva e tal. Mas enfim, eu tinha que me acostumar também, né, com a mochila. E a gente começou uma série de treinos aqui Professor, é uma carga, né, professor? Né? Uma carga sobre a coluna também. E aí eu comecei a fazer treinos no Ramiro com ele. Aí tem alguns vídeos lá no Instagram que a gente ia preparando, ó, a gente vai fazer a expedição e vai fazer, só que o Davizinho, ele fica bastante doente, né, tem bronquite e tudo mais, e a gente também não quer expor ele a um risco, uma temperatura ruim, enfim, e a gente ficou aguardando o momento, até que a gente fez o projeto acontecer, a gente fez o Davi conhecer não a cachoeira, mas num primeiro momento uma trilha, que ele também não tinha ido, que é a mesma coisa que eu tinha conversado com vocês agora há pouco, eu quero ir para um morro, eu vou. Eu pego o carro, faço minha trilha com os amigos na verdade, Renato, a maioria das pessoas querem ir para uma praia e não vão, porque, não tenho ninguém para ir comigo. Eu quero escalar uma montanha, mas não tenho ninguém. Você tem o principal, que é a saúde, as suas mesmo pernas. Mesmo para ir pra academia, e mesmo que não tenha, deveria ir. Quer ir só se for com amigos, só se for com alguém, não vai. Eu acho que as desculpas, sozinho. Na verdade, são o principal defeito nosso, do ser humano em geral, meu e de todas as pessoas, né? As desculpas que a gente dá. O Renato e o Davi estão aqui para provar que você não precisa de dinheiro para fazer o bem, você não precisa de dinheiro para realizar o sonho dos outros, o que você precisa é ter um bom coração, ter boa vontade. E pode ter certeza absoluta que quem mais ganha com isso é você, né, Renato? O Davi, a gente que conhece o Davi, o dia a dia, a Camila, que já está com ele há muito tempo, sabe disso. Quem conhece o Davi, ele é uma lição de vida incrível. Eu nunca vi o Davi mal-humorado. Nunca, ele tá sempre bem feliz, animado, ele ama, ele tem uma autoestima incrível, invejável, tá sempre feliz, de bem com a vida. Isso é uma lição para nós, né? Não importa a circunstância, não importa a dificuldade que você tenha, é como você se porta diante da vida, é como você reage às situações que você tem. Com certeza para ti também, né, Camila, como mãe, fala um pouquinho, como que é o dia a dia, assim, com o Davi. Ele com certeza deve te ensinar muita coisa nesse sentido, né? Sim, a gente diz em casa que o Davi nasceu ensinando bastante coisa pra gente. Ele transformou a família toda. Alegre sempre, não tem tristeza pra ele. Tá sempre alegre com tudo. E o Davi, ele ama correr, ele gosta de correr com as mãos, ele tem regressão caudal, então as perninhas dele não cresceu, não desenvolveu, e ele corre com as mãos. A velocidade que o bichinho tem, ele é campeão, é incrível, ele planta bananeira. Nós fomos na Assembleia Legislativa, eu fui lá fazer um trabalho, ele roubou a cena, ninguém queria falar comigo, era todo mundo falando com o Davi, filmando o Davi, porque ele vai lá, ele corre, ele faz de tudo.
assim, coisas que nós ficamos, cheio de dedos, né, Camila, com vergonha. O Davi não tem vergonha, ele vai lá. A preocupação do Davi é em ser feliz. E essa é a lição que eu quero deixar para vocês. Você está preocupado realmente em ser feliz ou você está esperando que alguém faça alguma coisa para que você seja feliz? Você está esperando encontrar alguém que faça algo por você? Sendo que você mesmo pode fazer, como o Renato falou, né? Essa descoberta que ele teve, foi um despertar para o Renato. Saber que ele poderia ter tido um comprometimento neurológico, ele poderia não caminhar, não andar, ele tem uma vida normal, ele é casado, saudável. Muitas outras complicações, né? Que ele poderia ter tido, e ele não teve nada disso. Então, um fator externo, né? Que a gente brinca popularmente chamado milagre, deu isso para ele, deu essa condição. E o Renato escolheu, como gratidão, ser as pernas do Davi. Então, nós vamos colocar um vídeo no final aqui para que vocês vejam que projeto lindo que é esse, o projeto Nossos Passos. Fica, inclusive, o meu pedido aqui para você que é empresário, você que tem condições de apoiar esse e outros projetos. E como o Renato falou, não é a atitude em si, não é Renato, não é o Davi, mas é a atitude, é o gesto que a gente quer que você copie, faça isso. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada. Você de condicionamento físico. Se você não tem, se você precisa, com certeza. Isso vai se preparar. Não claro. Precisa ter, vai desenvolver. Sim, a pessoa tem que ter vontade para ir lá. O que você precisa é atitude. A partir do momento que você tomar a atitude, você desenvolve o que for necessário. Se você não tem dinheiro, tem quem tenha. Se você não tem a saúde, vai encontrar alguém que vai ter. Você precisa ter atitude, né? De fazer a diferença onde você está. Como que foi pra ti, Camila, quando o Renato chegou com a ideia, com o projeto, com a proposta pra, né, fazer todo esse trabalho, esse projeto? Primeiro a gente ficou com medo. Falei com meu marido, falei, meu Deus, o que ele quer fazer? Vai subir a montanha com meu filho nas costas. Aí eu pensei, meu Deus, vou junto, né? Mas como é que a gente também não é preparada, né? Tanto que na primeira, né, a gente foi. Cansativo. Sim. Aí pensei, meu Deus, o que o Renato quer fazer? Aí conversamos em casa, o Davi de primeiro amor, né, claro, né? Não era costume teu e do teu marido fazer exercício físico? Nunca tinham passeado no lugar que foi? Não, a gente nunca tinha subido trilha, nunca tinha feito nada assim com o Davi. O máximo que a gente foi o morro do Macaco. Morro Azul. Mas de carro até lá em cima. Então, não subimos de a pé. Mas foi muito bacana, assim. E aí ficou com medo no começo, depois conversaram e aí ele explicou tudo. O Renato também explicou tudo certinho, mandava bastante mensagem. E houve um preparo, né, Camila? É importante as pessoas entenderem também, porque às vezes as pessoas podem perguntar, nossa, mas a mãe não pensou nisso. Só quem é mãe de um portador de necessidade especial sabe o desafio que é o dia a dia. E a Camila tem mais um filho menor do que o Davi, né? Tem uma casa, tem uma vida, tem todos os desafios que qualquer mãe tem na vida, né? E ela ainda trabalha, porque precisa trabalhar. Então, gente, cada um vai dar uma mensagem final, mas eu gostaria de antes ouvir do Davi. Davi, como foi para você essa caminhada com o tio Renato? O que você sentiu, assim? Eu senti... subir na montanha. Eu achei muito legal subir lá no Morro do Macaco. E na hora que você tava subindo, assim, o que tu pensava? O que vinha na tua cabecinha, assim? Eu pensei, meu Deus, quando que vai vir a cachoeira? Ai, que lindo! Viu, Renato? Tá devendo a cachoeira. Não, a gente já sabe disso. Já senti que vai ter que rolar uma cachoeira, né, E Davi? aí, foi indo, chegou lá em cima, você viu um mar. Lembra que você viu 2 mares? É porque em Bombinhas você vai nas trilhas, você consegue ver 2 praias, né? E aí o Davi viu 2 mares, né, Davi? Tinha 3, né? Que você viu o outro lá atrás. Então foi bem legal, né? Ao invés de uma cachoeira, tinha 2 mar. E aí depois ele começou, mas não tá alto, né? Bem no começo da trilha. Aí quando chegou lá em cima dele, agora tá alto.
E vocês vão ver no vídeo, com certeza foi um momento bem especial para o Davi caminhar lá em cima, né? O Davi, ele não tem as perninhas, né? Não tem a funcionalidade, mas ele caminha com as mãos. E para ele caminhar naquele espaço, para ti como mãe, Camila, como que teu coração ficou? Porque a Camila teve que ir junto na marra, né, Camila? Como que ficou teu coração de mãe nessa hora, vendo teu filho realizar uma coisa que, se não fosse o Renato, talvez isso nunca acontecesse, né? Sim, foi muito gratificante, a gente ficou feliz, até chorei lá de eu cantinho. imagino. Foi muito, muito lindo. Ai, que legal. Eu tô aqui só imaginando, já tô emocionada, me coloco no teu lugar, sou mãe também. Só de também. pensar de novo a gente já fica emocionado. E eu costumo dizer, né, a gente que é mãe, tu quer passar por qualquer dificuldade, mas não quer que o teu filho sofra limitação alguma. E saber que teu filho pode deixar de viver algo é muito ruim, mas quando você vê ele realizando algo impossível, não tem como a gente não se emocionar, né? E agora, então, Davi, conta pra gente se você já fez o próximo roteiro, o próximo lugar que você quer ir. Próximo destino. É só cachoeira, sofá. É que só você quer? Pra onde que você cachoeira. quer ir? Você não quer ir em nenhum morro mais, cara? Cachoeira. Mas só cachoeira. E depois da cachoeira? Outros morros. Você já banho de mar, Você talvez? já escolheu uma Surfar? cachoeira? Posso dar um spoiler, hein? Ah, é? Então dá aí pra nós, Renato. Vamos lá. A gente planejou, inicialmente, o projeto ele tá acontecendo agora, né? Mas essa caminhada aí de dar ideia pra ele a gente já tá passando longe de 1 ano e meio. Sim. E aí, a princípio, seriam 3 expedições. Um litoral, um morro e o outro cachoeira. Fim, né? Fizemos essa cobertura, a gente deixa ali na parte digital, né? Rede social, enfim. E aí, a princípio, a gente vai colhendo o que o pessoal conseguir captar daquela mensagem. Mas é uma coisa que é meio viciante. Então, a gente acabou expandindo mais essas ideias. A gente acabou acolhendo mais pessoas para participarem junto. Então, a gente está indo em universidades, né? As universidades estão chamando a gente para falar sobre inclusão. Né? Porque é muito clichê, né? Falar de inclusão, mas... Praticar a inclusão. Mas é muito difícil, porque existe uma lei de inclusão no Brasil. E a gente, novamente, vai estar dependendo do poder público. Se a gente for em vários estabelecimentos, essa lei de inclusão não existe. Bom, na própria Assembleia Na Legislativa, prática. Renato, eu estive lá com as crianças, quando fomos levar o Agosto Laranja para o Estado, as nossas crianças tiveram que entrar no colo, a gente teve um exercício danado para colocá-los lá dentro, porque a casa do povo não tinha rampa de acesso, não tinha como eles terem acesso lá. Então, por aí vocês tiram no resto. Se ali que é o principal, não tem? Imagine o restante, né? E aí começou a surgir outras propostas, né? Os meus amigos, né, bombeiros militares do litoral, enfim, outros amigos que não são militares, começaram a entrosar com a ideia, comprar a ideia, né? O que o exemplo estava arrastando. E aí, por exemplo, a gente sabe que no verão o Davi vai surfar. A gente já sabe disso. A gente já sabe que há uma possibilidade grande dele fazer alguns voos. Então ele vai andar de avião, vai andar de helicóptero. Peraí, mas agora eu só queria saber uma coisa. Você é corajoso, hein? Claro, você né, Davi? Corajoso. Poxa, parabéns. Você não tem que medo. falar assim, Davi, pra ti. Meu nome é Coragem. O Davi... Meu nome é Coragem. Viu? Tá bom. Você não tem medo. Você vai... fazer tudo isso aí que o tio Renato tá falando? Claro, né? Muito bom. O legal é a confiança, né? Que eu criei junto com ele. Porque no começo, ele era bem fechado. Ele é tímido. E aí depois que ele viu, né, mais vezes eu lá, e depois eu conversei com a Camila, acho que a Camila também passou pra ele. E aí a gente foi confabulando as ideias e trazendo pra realidade, aí ele começou a ficar um amigão. Tanto que a gente tá caminhando, ele parece a minha mente aqui, né? Falando. Ele vai falando, tem um bicho ali. Eu falei, onde? Ele é do outro lado. Você fala, e aí é muito legal. Quando você chegou, que eles já estavam aqui, né, nos estúdios, deu pra ver a alegria de vocês dois, assim, não só dele, nem só tua, dos dois. Ô, Davi, a tia quer fazer uma pergunta pra você. O que você faria se você tivesse as pernas do tio Renato? Eu ia correr e... eu acho que só correr mesmo. Correr? Olha só que bacana. Isso o Renato está fazendo. Você já está sendo, né? O Renato já está sendo as pernas do Davi, levando ele
para onde a cabecinha dele de criança sonhar, ou que a gente, como adulto, imagine que uma criança possa chegar. E isso que o Renato está fazendo não é nada, não é nenhum milagre, isso é boa vontade. Isso é boa vontade. Ele acabou de dizer, ele pensou em fazer algo arcaico, com cinto. Basta ter boa vontade. Quando você se dispuser a fazer alguma coisa, pode ter certeza que o destino, Deus, o universo, vai colocar no teu caminho outras pessoas com o mesmo propósito e você vai conseguir fazer alguém feliz, como o Renato tem feito, a Camila, o Davi e toda a família feliz, todos nós da PPM, a gente olha, não tem como não vibrar. E Camila, nos dá a tua palavra final, que a gente vai deixar ainda o vídeo para que vocês assistam de como foi essa expedição e que isso possa inspirar você, que você possa fazer o bem. Não precisa ser com a Mielo Meningocelli, pode ser com qualquer instituição, com qualquer coisa que vier ao teu coração, mas se predisponha, faça o bem. A pessoa mais beneficiada nisso tudo, pode ter certeza, não vai ser quem vai receber, é você mesmo. É pra você, isso que é amor, mundo. É pro mundo, né? É dessa forma que a gente muda a nossa realidade. A gente brinca só, né? Não me metendo, mas qual que é a pegada que a gente tá deixando, né? Exatamente. A gente fala dos nossos passos e eu sempre falo que pegada, né? Que você tá deixando, qual que é a tua marca. A gente não vai levar cofre, a gente não vai levar nada. Não, a gente não leva nada. O que você tá deixando. Exatamente. Minha mãe, Renato, faleceu com 52 anos de idade, ela teve um infarto fulminante e eu falo que a maior lição de vida eu tive quando eu vi que ela estava com uma roupa que ela não gostava. Aquilo mexeu demais comigo, eu falei, cara, a gente não escolhe nem a roupa que você vai embora. Então, se preocupar excessivamente com o material, por quê? Né? Então, realmente, o que a gente vai levar são as coisas que vão dentro de nós. E como o Renato falou, o que nós vamos deixar aqui também, né? Os nossos passos, as nossas pegadas e as nossas sementes, porque são plantios, né? Qual a tua palavra final para quem está em casa, Camila? Eu queria agradecer e convidar todos para conhecer o projeto e agradecer ao Renato por estar emprestando as pernas dele para o Davi, conhecer esse mundão aí. E dizer que a gente é muito feliz. Que bom. E obrigada por ter vindo, obrigada por trazer o Davi. Davi, muito obrigada por você ter vindo. Tu sabe que a tia é tua fã, né? A tia adora você, acho você sim um cara incrível. Falo de você pra todo mundo, tá bom? Tem que treinar o autógrafo. É, claro, com certeza. E a tia vai nas próximas aventuras, vamos ver se a tia cria coragem e vai junto, porque a tia não tem todo esse preparo físico que tu tem, não. Mas a tia vai tentar. Tá gravado. Tá gravado. Mas a tia apoia e incentiva, isso é importante, né? Renato, tua palavra final pra galera de casa. Eu não vou ser muito prolixo aqui também de ficar me repetindo, enfim, mas eu queria agradecer de coração esse espaço pra gente disseminar essa ação, né? Sem protagonistas, né? Sem Davi, sem Renato, a ação em si é a protagonista. Torcer para que os olhos certos também assistam, os ouvidos certos nos ouçam e que a ideia do projeto é que a gente alcance outros embaixadores em outros locais do nosso Brasil, que no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em qualquer comunidade, atinja lá. A gente vai ter um embaixador, a gente vai fazer a triagem, vai ver, seja embaixador, né, do projeto Nossos Passos. Esse é um piloto, né, a gente está representando um projeto que é o piloto, mas no grande entendimento meu e de todos os parceiros que estão nos apoiando, isso é só um projeto aqui, mas ele não é aqui, né, ele é mundo, né, Por que não a gente está falando em surfar, a gente está falando em voar, talvez de parapente, por que não? Mas por que ele não pode ir para a Patagônia? Por que ele não pode, entendeu? As trilhas nossas, elas podem ser maiores, a gente sempre tem que sonhar grande, né? Para eu chegar no grande, voos mais altos. Para eu chegar grande, eu tenho que pensar grande desde pequeno, não tem que ficar... Pensar pequeno e pensar grande. É o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, exatamente. Michele, tuas palavras finais. Olha, eu quero parabenizar com certeza o projeto, o Davi, por ser assim tão corajoso, mas também a família, né, os pais, porque o Renato poderia ter vindo com a ideia, com o projeto tudo certinho, se não fosse os pais darem a oportunidade, também nada disso teria acontecido. Então, parabéns, Camila, para você, para teu marido, né, para tua família, que com certeza isso é só o amor mesmo, porque, como a Edna falou, né, eu não tenho filho, mas ver o seu filho
se realizando, tendo sonhos, objetivos, com certeza agora ele vai pensar onde que eu vou, qual é o próximo lugar. E isso faz a gente, né, ter essa motivação. E sonhar é muito bom, realizar é melhor ainda, né? Então, parabéns, Camila. Que legal que você também foi junto, fez um exercício. Nós, como professores, ficamos felizes, né? Promovendo, né? E pode ter certeza, Camila, que essa tua atitude como, enquanto mãe e pai, vocês enquanto pais também vão inspirar outros pais, né? Porque como eu falei, se não fosse também vocês, o Davi não teria tido seguido em frente, né? Gente, mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Vocês vão assistir agora o vídeo da expedição do Davi, né? E quem quiser autógrafo, é só ir na PPM, que o Davi está sempre por lá, né, Davi? Vai lá, faz foto com o Davi, conheça outras crianças que também precisam do mesmo apoio que o Davi. E a gente vai deixar também aí na descrição o canal do projeto do Renato e patrocinadores, por favor, né? Procurem o Renato, que essa boa atitude aí do Renato não fique só na dele, tenha o apoio de vocês também. Mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Bom dia. E aí, Davi, dá bom dia pra galera aí. Bom dia. A gente tá chegando pra nossa primeira expedição em Bombinhas. O pessoal tá acompanhando. Senão a gente não faz nada sozinho. Lá na frente também tem mais gente que vai acompanhar a gente na subida do morro. O Davi não dormiu, eu também não dormi de tão ansioso, né, Davi? Mas até que enfim a gente vai começar a nossa expedição. Já cansei. Já cansei. 2 minutinhos de treino. Vai. Pra acabar com o morro. É gambá. Tá dizendo que pode ser que você encontre na trilha. Ele falou que aqui fica um bicho, Camila. Não tá alto? Agora ficou alto. E agora? Como é que pode ter 2 praias ao mesmo tempo? É verdade, olha lá. Tem praia lá e pra lá. Ele não tá vendo, Renato, vem mais pra cá um pouquinho. E pra lá também. Pra onde? Mas olha aqui, ó, tem praia. Como que pode isso? Aí, Davi. Segura aí firme. Ó, Zé fez assim, ó. E aí, ó, peraí. Um gato aqui. Daí você vai estar Só filmando segura. tudo, hein? Só segura. Vai estar filmando todo mundo. Fala, galera, a gente já tá em meio à trilha. O pessoal lá atrás. Aí, Davi. Davi cinegrafista também, ó. Você tá no seu canal, Davi. Vai apresentando. Olha ali, Davi. O Davi tá de cinegrafista também pra gente registrar. A gente tá na primeira parte da trilha. Uma trilha bem cuidada, bem caprichada. Por isso que a gente escolheu essa como primeira expedição. Pra gente ter uma primeira experiência bem legal. E vamos lá. Daí, Davi, ó. Esse é um outro mar que você não tinha visto. Galera acompanhando a gente. O Bruno, o Willi, o Giovanni. Como é que tá o
Ô Henrique, de boa? Olha ali. Olha lá as duas praias, lá de cima vai dar pra ver as duas praias. Ih! Daí, Davizote. Massa? Daí dá pra ir pra lá e dá pra subir aqui na pedra. Tem que ir no alto aqui. Tá, aqui tá. Vamos no alto ali, Davi? Vamos. Então quero ver agora. Ó, tem uma carinha ali. Tem o Ali quê? na pedra. Aonde? Olha lá. Aonde? Ah, ali. Tem uma carinha de... Olha só, cara. Isso. O mais alto aqui. Mais alto de todos. Cheguei primeiro. Aí, ó. Agora nós vamos mais alto então pro tio. Vamos subir aqui, ó. Agora sim, Davizote. Galera, a gente chegou aqui no topo do Morro do Macaco. O Davizote cansou. O pessoal da expedição tá todo acompanhando aqui atrás. A gente fez uma expedição um pouquinho mais tranquila. Vamos ver onde é que tá o Davizote, tá explorando aqui. A gente fez um pouquinho de expedição um pouquinho mais tranquila nessa primeira, para habituar também o Davi, para eu me habituar com a mochila. Cadê o Davizote? Foi lá pro outro morro? Tá lá, ó. Aí agora ele tá aqui no topo do morro, ele quer explorar, né? E para quem não acompanha o nosso projeto no Instagram, Projeto Nossos Passos, é um projeto piloto que a gente está começando com o Davi. A ideia é que esse projeto tenha embaixadores, que a gente motive outras pessoas. O protagonismo não é meu e não é do Davi, o protagonismo é da ação, galera. E a gente achou o cara aqui, ó. Daí, Davizote, essa aqui é a mãe do Davi, a Camila. Daí, Davizote, fala com a galera aí, gostou de subir o morro? Como é que é? Já tinha subido o morro? Não tinha subido o morro? Nunca? Never? Fez trilha, nada, né? E aí? E viu que tem dois mares, dois lados? Aham. E o que você não viu aqui que você queria ter visto? Que você falou? Subiu e não encontrou nenhum. Um macaco e cobra. Não teve, né? Mas ainda bem que não teve, senão a gente ia ter levar um susto. E nem sapo. Aí, Davi, vamos ou não vamos? Olha lá pra câmera então e fala que vamos. 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 Pessoal, a gente está encerrando a nossa primeira expedição. Eu queria agradecer de coração todo mundo que tem participado, tem colaborado com o projeto. O projeto é só um piloto. Se Deus quiser, ele vai ganhar muitas outras comunidades, muitas outras regiões do nosso país, para mostrar que a inclusão é para todo mundo, que não precisa de protagonista, que a ação em si é protagonista e que esse mundão que está aí é para todos explorarem, né? Quem não nos segue no Instagram, segue lá, @Projeto Nossos Passos. A gente vai estar compartilhando mais experiências e as próximas expedições por lá também. E
compartilha com um amigo para dar uma refletida sobre o mundo, sobre o que a gente está deixando, quais são as nossas pegadas, né, galera? O que a gente está deixando de pegada nesse mundo, beleza? Eu sou Renato Augusto, a gente fica por aqui e até a próxima expedição. Valeu!